Bem, pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos continuar desmentindo a ideia de que houve uma rejeição em massa do povo judeu à pessoa do Messias Yeshua. E dessa vez vamos mostrar que houve não só vários judeus que receberam seus ensinos, que se tornaram seus talmidim, seus discípulos, como também vamos mostrar que foi exatamente a sua popularidade a grande razão pelo qual ele foi perseguido e morto pelo poder político da época. É isso que de fato está escrito nas escrituras, não de fato que outras narrativas tentaram depois recriar. Bem, para começo, vamos aqui ver que Rabi Yeshua não era um pastor evangélico, não era um bispo, não era um padre e não era um cristão. Rabi Yeshua era um judeu e, como tal, fez um ofício de rabi, de mestre para o povo judeu na sua época, tal como os escritos de seus discípulos claramente registram isso. Vejamos. Um dos diferenciais dessa aula é que nós iremos trazer alguns textos trazidos diretamente do aramaico. O primeiro texto que nós vamos usar aqui é o relato de Yohanan, capítulo 1, verso 37 ao 38. Abre aspas. E seus 2 discípulos o ouviram quando ele disse isso e foram atrás dele. E Yeshua se virou e os viu vindo atrás dele e disse: O que procurais? E eles disseram: Raban, onde tu moras? Aqui nós vemos um exemplo onde o Rabi Yeshua é chamado por seus discípulos de Raban. Esse termo Raban é um termo muito comum no judaísmo do primeiro século para se referir a grandes mestres. Aqui a gente vê o nível de consideração que seus primeiros discípulos tinham pelo seu mestre. E não era só um mestre comum, e era tido por eles como mestre de mestres, um grande mestre. Daí porque os textos em aramaico comumente o chamam de Rabban ou Maran. Ambos os títulos é comum na literatura rabínica ser usado apenas para grandes mestres. E é dessa forma que o Rabi Yeshua é retratado pelos seus discípulos como um grande mestre. Não só isso. Quando a gente continua a ler um pouquinho mais os escritos dos primeiros discípulos, a gente também percebe que os primeiros discípulos de Yeshua HaMashiach o viam como um mestre judeu reconhecido por outros rabinos da época. E aqui vamos citar um exemplo. Relato de Yohanan 3, versículo 1. E havia ali um dos perushim dos fariseus, cujo nome era Naquidemon, um dos líderes dos judeus, e veio a Yeshua à noite e disse: Rabi, sabemos que tu és o mestre vindo por parte de Elahá, de Deus, do soberano, por ninguém pode realizar os sinais que tu operas, a menos que Elahá esteja com ele. Ou seja, aqui nós vemos um relato de um outro mestre judeu, um rabino, chamado Naquidemon, reconhecendo o Rabi Yeshua como um rabino. Portanto, o Rabi Yeshua era um rabino reconhecido pelos seus discípulos, um nível elevado de rabinato, mas também um rabino reconhecido por outros mestres, tal como acabamos de ver um exemplo. E para a gente fechar o nível de popularidade do Messias Yeshua, vamos ver algo que está muito claro em todos os seus escritos, ou seja, que multidões paravam para ouvir esse rabino. Esse rabino era um rabino popular, um rabino que ele, em seus discursos, atraía multidões. Vejamos um exemplo disso. Aqui nós temos o relato de Mateus 21, capítulo 21, versículo 10 e 11. E quando ele entrou em Jerusalém, Jerusalém, toda a cidade estava em comoção. E disseram: Quem é esse? E as multidões disseram: Esse é Yeshua, o profeta que é de Nazaré da Galileia. Claramente vocês veem aqui multidões parando para ouvi-lo, para recebê-lo. Era dessa forma que o Messias Yeshua era recebido na maioria das cidades da terra de Israel quando ele chegava. Um rabino popular, um mestre judeu querido de seu povo. É dessa forma que seus primeiros discípulos descreveram a recepção do Rabi Yeshua por meio do povo judeu. Ou seja, Rabi Yeshua de fato foi um mestre para o seu povo. Não só por todos esses motivos que eu já falei para os seus discípulos, para as multidões ou para rabinos, porque ele mesmo afirmou isso com todas as letras. Capítulo 13, versículo 13 do relato de Yohanan diz: Vós me chamais de Rabban, grande mestre, e Maran, nosso mestre.
e falaste bem, pois eu sou. Portanto, é importante colocarmos aqui que Rabino Yeshua era um mestre judeu. Ele não era um padre, ele não era um bispo, ele não era um pastor, nada disso. O Rabino Yeshua era um judeu, criado na cultura judaica, vindo de uma família de judeus, que se submetia à lei judaica e que se tornou um líder judeu. E por isso era chamado de rabi, de rabino. Portanto, o Rabino Yeshua foi um rabino para seus discípulos judeus e para uma boa parte da comunidade judaica que existia na terra de Israel na época. O nível de popularidade desse rabino foi tão grande, causou inveja de outros mestres judeus ligados à política romana, tal como vimos no vídeo passado. E para isso ficar bem claro, vamos mostrar isso na própria Escritura. Relato de Yohanan, capítulo 11, versículo 45 ao 48. E muitos dos que vieram a Miriam, quando viram o que Yeshua fez, depositaram nele sua emuná, sua fidelidade, sua lealdade. Mas alguns deles foram aos Proshim, aos fariseus, e contaram-lhes tudo o que Yeshua tinha feito. E os principais, Kohanim, sacerdotes, e Proshim, fariseus, se reuniram e disseram: o que devemos fazer? Pois este homem opera muitos sinais. E se assim o deixarmos em paz, todas as pessoas depositarão nele sua lealdade, e virão os romanos e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Fecha aspas. Olha que interessante, pessoal. Claramente vemos que o medo dessas lideranças políticas ligadas ao poder romano era o Rabino Yeshua juntar uma multidão tão grande de judeus que ele causasse uma revolta contra Roma e Roma reagisse de uma forma a vir desterrar os judeus. Ou seja, eles perderem a sua terra, o seu lar e serem espalhados para outra terra estrangeira. Portanto, está claro no texto que aquela ideia que algumas pessoas acreditam de que o Messias Yeshua foi rejeitado pelo povo judeu, que houve necessidade de Deus começar uma nova aliança com não-judeus, porque o povo judeu, ninguém recebeu ele, isso não procede. A verdade dos fatos, que está claramente registrado nos escritos dos primeiros discípulos, é: o Rabino Yeshua foi um rabino popular, querido pelo seu povo, amado pelo seu povo. Multidões de israelitas, de judeus e de judias pararam para ouvir e escutar suas palavras. Multidões de judeus se tornaram seus discípulos. Essa é a verdade que aconteceu. Rabino Yeshua foi morto por uma questão política, um golpe feito por alguns líderes judeus ligados ao poderio romano e não por todo o judeu. Mesmo porque o povo judeu na época já estava espalhado pelo mundo. Portanto, aquele complô feito por alguns judeus na cidade de Jerusalém contra o Rabino Yeshua não representa toda a comunidade judaica da terra de Israel e nem toda a comunidade judaica que estava espalhada pelo mundo. Portanto, pessoal, a ideia de que houve uma rejeição em massa dos judeus contra o Rabino Yeshua e que essa rejeição em massa gritou crucifique-o, isso não procede. Isso não é a verdade dos fatos. Pelo contrário, quando a gente vai para os escritos dos primeiros discípulos, o que vemos é que o número de discípulos judeus do Rabino Yeshua foi uma multidão bem grande. Vejamos alguns exemplos. Vamos para Atos, capítulo 1 e o versículo 15. Abre aspas. E naqueles dias levantou-se Simão Quefas, Simão Pedro, no meio dos discípulos, e as pessoas ali reunidas eram cerca de 120. Olha que interessante. Aqui em Atos 1,15 nós vemos que o número dos discípulos reunidos logo após a morte e a ressurreição do Rabino Yeshua era 120, um grupo de 120 Talmidim, discípulos judeus do Messias Yeshua. E quando a gente vai para Atos, capítulo 2, versículo 41, vejamos o quanto esse número vai aumentar. E alguns deles prontamente receberam seu discurso, se tornaram fiéis e foram mergulhados ritualmente, e acrescentaram-se naquele dia cerca de 3.000 vidas. Ou seja, 3.000 judeus, discípulos de Yeshua, o Messias. Não só isso, Atos capítulo 4, versículo 4 diz: e muitos que ouviram a palavra se tornaram fiéis, e eram em número cerca de 5.000. Só nesses textos que lemos até agora, já contamos mais de 5.000 judeus, 8.000 judeus na verdade, fiéis ao Rabi Yeshua.
Na verdade, o número dos seus discípulos, de acordo com o que está em Atos 21:20, era dezenas de milhares, tal como lemos. E quando ouviram isso, glorificaram Elahá, a Deus, ao soberano, e disseram: nosso Ahi, nosso irmão. Vê quantos milhares há entre judeus que são fiéis, e todos são zelosos da lei. Portanto, aqui está o perfil da primeira comunidade de discípulos do Messias Yeshua. Uma comunidade de judeus fiéis à sua tradição ancestral, ou seja, ao judaísmo, fiéis à lei judaica e fiéis ao Messias que se revelou dentro do povo de Deus. Portanto, ao contrário das narrativas religiosas que tentam desmerecer o povo de Deus, a verdade dos fatos que está escrito nos escritos dos primeiros discípulos é que dentro do povo judeu houveram sim judeus que receberam o Rabino Yeshua como Messias, que se tornaram fiéis a ele e que conservaram os seus ensinamentos. Como também houveram alguns judeus que não receberam ele como Messias e que o rejeitaram. Isso sim é lidar com os fatos. Agora, generalizar, dizer que todo o povo judeu rejeitou o Messias, criando assim uma necessidade do Eterno desfazer a aliança com o nosso povo e criar uma nova aliança com outros povos, isso não procede. Pois as Escrituras é muito claro. O número de judeus que reconheceram o Messias Yeshua na sua primeira vinda foram dezenas de milhares, que se mantiveram fiéis ao judaísmo, à cultura judaica e à lei judaica. Portanto, esse relato aqui não é um relato isolado. Nesses 2000 anos de história, sempre houveram judeus e famílias judias e comunidades judaicas que reconheceram o Rabino Yeshua como Messias, que se tornaram seus discípulos e que declaram que Yeshua é o Messias de Ezequiel. Portanto, pessoal, a ideia de que o povo judeu rejeitou o Messias em massa não procede. É uma mentira. Uma mentira que infelizmente tem sido contada por tanto tempo e que precisa ser desfeita. Espero que esse vídeo possa servir ao propósito de conscientizar as pessoas que existe sim, dentro do povo judeu, um número cada vez mais crescente de judeus, de famílias judias, de comunidades judaicas que se mantém fiel ao judaísmo, à Torá, à fé ancestral do seu povo e se mantém fiel a um rabino, a um mestre judeu, o Rabino Yeshua HaNotziri. Se gostaram desse vídeo, dê seu like e se inscrevam no canal.